Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para gravar mais uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, dentro daquele propósito que nós já colocamos, de expor aqui, relatar aqui o que Marcos, um dos 4 evangelistas que escreveu o Evangelho, o que Marcos relatou, deixou escrito pelo poder do Espírito Santo a nós, né? A todos aqueles que leem, né? Queiram ler a Bíblia, saber das coisas que Jesus praticou quando aqui esteve em carne, como homem entre nós. Nós já temos gravado outros vídeos aí dentro do Evangelho de Marcos. Existem muitos vídeos aí no meu canal que, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos concedeu que gravássemos. Estão aí postados no YouTube, também estão postados no Facebook. Eu tenho esses canais com esse propósito, né, de divulgar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a intenção nossa aqui, o propósito nosso aqui, de expor o Evangelho, de falar de Jesus. Evidentemente, as pessoas que muitas vezes não conhecem o Senhor Jesus, né? E a palavra vai dizer para nós que a nossa salvação, né, salvação de todo ser humano que vem na Terra, ela é concedida por Deus, né, ela é dada por Deus a nós, não por merecimento nosso, não por obra nossa, não porque somos bons ou somos esse ou aquela pessoa, porque a palavra diz que todos nós somos pecadores, mas o Senhor Deus, Ele nos concede, né, a nossa salvação, a nossa justificação de nossos pecados, de nossas falhas contra Ele. E assim Ele faz por meio da fé, né, que nós colocamos em Jesus Cristo, né, seu Filho Jesus Cristo. E essa fé também vem de Deus para nós, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, o propósito aqui é esse, né? Gravar esses vídeos, postar esses vídeos nessas redes sociais que hoje em dia estão à disposição nossa aí, que muitas pessoas infelizmente usam para postar todo tipo de imundícia, muitas vezes. Mas nós, pela graça de Deus, como disse, nós temos usado isso aí para mostrar, para colocar as mensagens do Evangelho de Jesus Cristo. Nós já gravamos dentro do Evangelho dos escritos de Marcos, esse aqui é o 10º vídeo. No capítulo 1, nós estamos ainda no capítulo 2, propôs aí até o final do Evangelho, se assim permitir o Senhor. E nós já gravamos no primeiro capítulo 7 vídeos, mais 2 vídeos no capítulo 2. E agora, continuando no capítulo 2, nós vamos gravar esse terceiro vídeo no capítulo 2, perfazendo assim um total de 10 vídeos. São os 10 vídeos aqui, ainda nesse capítulo 1 e 2 de Marcos. Vídeos relativamente curtos aí, né, mas trazendo aquilo que está escrito aqui. Aquilo que está relatado, aquilo que está colocado, não acrescentando, nem tirando, nada daqui. Aquilo que está escrito, a gente lê, não é? E coloca aqui os comentários a respeito daquilo que foi lido, né? Ensinamentos para a nossa vida. Muito bem. No último vídeo, nós falamos, então, mostramos Jesus ali do verso 13 ao verso 17, chamando um dos seus apóstolos, chamado Levi, também chamado de Mateus. Ele era um coletor de impostos, né? Ele estava na alfândega e Jesus passando ali pela alfândega, viu ali Levi e chamou Levi. Levi deixou tudo e seguiu a Jesus. Jesus entrou na casa de Mateus, havia ali muitos fariseus, que eram os religiosos, havia também muitos publicanos, pecadores, considerados pecadores, como Levi. Jesus sofreu uma crítica
da parte dos religiosos, dos fariseus e publicanos, dos fariseus e dos escribas que estavam ali, os escribas da lei, da época de Jesus, os judeus, né? Os praticantes, aí, os adeptos à religião do judaísmo, sofreu muitas críticas porque ele estava no meio de pecadores, e Jesus concluiu que ele disse que os médicos as pessoas que não estão doentes, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E ele conclui que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Por isso, logicamente, que ele tem que estar no meio de pecadores, né? Onde é que você vai achar um médico, normalmente? No hospital, né? Cuidando de algum doente. Essa é a função do médico, né? Jesus, como médico, né? Tanto na parte espiritual quanto na parte física, ele curava fisicamente, curava espiritualmente, perdoava os pecados, enfim, é isso que ele veio fazer. Ele então estava ali no meio dos pecadores. Muito bem. Agora a gente vai continuar aí a partir do verso 18 e vai falar a respeito de um tema chamado jejum, né? Abstinência aí de alimentos, né? Durante um certo período, que tinha o propósito de dedicar esse jejum a Deus, né? Quebrar o nosso coração, não é verdade? Essa é a função do jejum, né? Trazer um quebrantamento para nós. Não é item para salvação, não é porque você faz jejum que você vai ser salvo. Não, o jejum é uma maneira que nós temos, né, que foi deixado aí para a gente poder nos chegar, né, mais de uma forma diante de Deus, com o coração mais quebrantado, buscando da parte do Senhor um propósito, né, em oração, buscando algo da parte do Senhor. O jejum fazia parte aí dessas práticas, não é? E houve uma questão a respeito do jejum, a gente vai ler aqui os versos, e aí a gente vai colocar alguns comentários. Diz aí no verso 18, capítulo 2 de Marcos, verso 18. Ora, os discípulos de João, esse João aqui é o João Batista, e os fariseus, discípulos dos fariseus, jejuavam, inclusive os fariseus. E foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam seus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os discípulos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho ou veste velha. De outra sorte, o mesmo remendo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Verso de número 22. E encerramos aqui esses versos, essa passagem a respeito do jejum. Primeiramente, falando dessa figura que Jesus colocou aqui, né? Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Lógico, né? Você tem um vestido, uma roupa velha, você vai colocar um remendo de um tecido novo, aquele tecido novo vai encolher e vai acabar rompendo e fazendo a rotura ficar maior ainda, né? Na veste velha. Então, não tem como fazer isso. E também a respeito do vinho novo em odres velhos, odres eram recipientes, geralmente de couro de animal, que naquela época se usava para colocar o suco de uva. Conforme o suco ia fermentando, não é? A pressão ali dentro do odre fazia com que o couro, né, fosse aumentando ali o seu tamanho, né, devido à sua elasticidade.
Mas com o uso do odre, não é, ele ia acabando perdendo esse poder que ele tinha essa condição que ele tinha de aumentar juntamente com a fermentação do vinho. Aí o que ia acontecer? Colocava vinho novo ali, ele ia expandir, ia aumentar por causa da fermentação, ia romper aquele odre velho, que já não tinha mais a elasticidade necessária, ia se estragar o odre e também o vinho iria se perder. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que não se coloca coisas velhas em coisas novas, né? É isso que é o resumo aqui. Você não pode colocar coisas velhas, antigas, em coisas novas. Então o novo tem que ser colocado junto com o novo, velho com o velho. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui no verso 21 e verso 22. Só para a gente esclarecer aqui a respeito dessas figuras que Jesus colocou aqui, né? Remendo novo em roupa velha, vinho novo em odres velhos, tá certo? Então, só para deixar colocado isso para melhor entendimento nosso. Voltando ao verso 18, então, ele ali, discípulos, né? Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles foram ter com Jesus, porque eles viam, né, o Jesus, os discípulos de Jesus, não fazendo aquilo que eles faziam, ou seja, jejuando. Né, e foram perguntar por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam. Essa é a pergunta que fizeram para Jesus. Tá certo? A respeito de discípulos, o que são discípulos? Né? Muitos podem não saber o que são discípulos. Discípulos, na verdade, são seguidores de um mestre. Então, são pessoas que seguem um mestre e, seguindo este mestre, esses discípulos eles vão, né, aprender com esse mestre coisas. Né? No caso aqui, naturalmente, os discípulos de João e os fariseus. João pregava o reino de Deus, né? E os fariseus também, só que eles eram voltados mais para os costumes, vamos dizer assim, dos judeus, os costumes da religião da época, o judaísmo. E então eles fizeram essa pergunta, né? Eles tinham esse costume de jejuar, às vezes 2, 3 vezes por semana. E olhavam para os discípulos de Jesus e não viam eles jejuando. Né? Estranharam isso e foram ter com Jesus e perguntaram isso para Jesus. Então, discípulos é isso. Né? São pessoas que seguiam. Então, existiam pessoas que seguiam João Batista, não é? Tinha pessoas que seguiam os fariseus e tinham pessoas que seguiam a Jesus. Tá certo? Os discípulos de Jesus. Observamos também que Jesus já tinha escolhido aqui, até aqui, 5 apóstolos, né? Que são aqueles que estariam com ele, mais próximo dele, que é Simão, que é o Simão Pedro, André, Tiago e João, e o Mateus, ou Levi, que nós falamos na última mensagem. Né? Além desses 5, ainda havia muitas pessoas que seguiam Jesus, chamado então de discípulos, seguiam o Mestre Jesus. Né? Muito bem, e fizeram essa pergunta, colocaram essa questão religiosa, né, a respeito de uma prática religiosa, que é o jejum, diante de Jesus. E Jesus, então, ele vai responder isso nos versos 19 e 20. Né? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Essa foi a resposta. Né? Depois Jesus faz aquela figura que nós colocamos aqui, fala daquela figura que nós colocamos. Então Jesus, irmãos, ele é o esposo. Né? Jesus, ele firmou com a igreja, né, que é a esposa, a igreja, que é a esposa dele, de Jesus, uma aliança. Né? Desde o princípio, nós viemos falar, lá mesmo antes de Jesus vir, nós viemos falar sobre Israel, né? Que era a esposa, né, que muitas vezes traía o marido.
porque se virava, se voltava para outros deuses, a idolatria, né? Então Deus trazia uma repreensão para Israel, chamava Israel de adúltera, né? Por quê? Porque ela, como esposa dele, ela muitas vezes deixava o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que tirou, né, o povo lá do Egito, por meio de Abraão, depois tirou da escravidão por meio de Moisés, enfim. Ou melhor, chamou o povo primeiro por meio de Abraão, formou o seu povo por meio de Abraão, nós vemos lá. Depois esse povo foi levado cativo, foi liberto por Moisés, corrigindo aí, né? Por meio de Abraão, primeiro Deus chama Abraão e forma a nação, né? Começa a formar a nação de Israel. E depois, por meio de Moisés, ele liberta esse povo das mãos de Faraó lá do Egito, e mostrando o cuidado que Jesus tinha como esposo de Israel, né, de cuidar da sua esposa, né? E, e mas isso tudo era feito em figuras. Deus ainda não estava assim em carne, como no caso Jesus esteve, né, manifestado em carne, né? Era só através dos profetas, ele falava através de pessoas, de Moisés, ele falava através de Josué, dos profetas, da sua palavra, da lei, né? Ele falava com o povo. Mas aqui, né, foi a manifestação do nosso Deus em carne, né? A palavra que fora dita ao povo, né, por muito tempo, por meio dos profetas, né, por meio da lei dada por Moisés, que Deus deu ali, né? Agora ele está falando diretamente através de Cristo Jesus, que estava ali. Por isso Jesus diz aqui, olha, nós estamos numa festa de casamento, né? Ou seja, Jesus com a sua igreja. E os discípulos eram quem? Eram os filhos deste casamento, né? Eram os filhos deste casamento. Então, esse casamento de Jesus, né, de Deus com o seu povo, com a sua igreja, chamada igreja, ou Israel de Deus, né, eles geram filhos. Quem são os filhos? Né? Todos nós, né, que somos gerados por meio desse, vamos colocar assim, matrimônio, né, dessas bodas, que é o casamento entre o marido, que é Deus, que é Cristo, manifestado em carne aqui, e a igreja, né? Quem é a igreja? A igreja não é um templo. Hoje chamamos de igreja o templo, o lugar, muitas vezes a religião, né? Mas a igreja nada mais é do que a esposa, né? Aqueles que Deus escolhe, né, entre muitos na terra, e acrescenta a sua igreja, a sua esposa, né? São os filhos, né, dessa igreja, que não é algo visível, né, porque o reino de Deus não é visível, ele é sobrenatural. Então a igreja do Senhor, muitos tomam para si, né, muitas entidades religiosas nós temos aí, muitas religiões e muitas igrejas, né, elas tomam para si esse título, né, vamos dizer assim, de noiva. Alguns chamam de noiva do cordeiro, alguns chamam de esposa, enfim. E acreditam ser essas denominações religiosas a igreja verdadeira, né, a esposa, e aqueles que estão fazem parte dessa religião, dessa igreja, esses são então aqueles que serão salvos e irão para o céu, para estar para sempre com Deus. Mas entendamos isso, né? Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece, né? Nem todos, infelizmente, né, poderia ser, nem todos que estão nas mais diversas religiões e igrejas hoje são filhos de Deus, filhos dessas bodas, né? Os filhos das bodas, os filhos de Deus com a igreja, né? Mas quem são esses? Quem aceita o Evangelho, segue o Evangelho, aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, segue a Deus, procura viver, né, de acordo com a vontade de Deus, ainda que é difícil, né, não é fácil, né, a gente, ser humano, pecador que somos, viver de acordo com a vontade de Deus, mas nos esforçamos, né, Deus nos ajuda,
E pecamos, erramos por vezes, mas o Senhor está sempre cuidando da sua esposa, como fazia com Israel, né? Israel errava, se desvirtuava do caminho, deixava o Senhor trazia uma repreensão sobre Israel, Israel se arrependia dos seus pecados e se voltava para Deus, e quando se voltava, então Deus, por graça e misericórdia, recebia novamente a nação de Israel para ele, cuidava por um tempo, depois desviava de novo. É assim, né? A natureza humana é terrível. Mas também é assim conosco, né? Nós, aqueles que são de Deus, né? E por vezes erramos também, erramos, como os nossos filhos, né? Nós somos pais, temos os nossos filhos erram, muitas vezes, né? Conosco, e aí o pai, a obrigação do pai e da mãe é trazer uma correção para o filho, mas para que o filho, né, venha no caminho certo. Os filhos se desvirtuam muitas vezes aí, nos mais diversos pecados, né, pode ser idolatria, prostituição, vícios e tal. O pai, então, traz uma repreensão com essa intenção de trazer. Muitas vezes a repreensão do pai é mais severa até do que do pai natural, né? Dos pais naturais, vamos dizer assim, é mais severa do que a própria repreensão da parte de Deus. Deus é misericórdia, né? Deus é graça, Deus é bondoso, e ele repreende com amor, né? Querendo trazer de volta a nós. Tá certo? E o jejum fazia parte de todo esse sistema religioso. Então foram perguntar para Jesus, falou, olha, mas nós estamos em festa, nós estamos aqui, o esposo está aqui, juntamente com a esposa e os filhos das bodas, eles vão jejuar? Vai. Você está numa festa de casamento, você está participando de uma festa, de uma boda, você vai numa festa onde está servindo lá alimentos diversos, né, para a gente poder entender, você vai jejuar, não vai comer? Não vai. Você vai comer, você vai participar daquilo que está sendo oferecido. Então, Jesus aqui estava em bodas, né? Uma festa aqui, quando aqui esteve com a sua igreja. E os filhos das bodas estavam ali, se alimentando daquilo que Jesus estava dando para eles. Né? Jesus, logicamente, o alimento espiritual que estava sendo servido ali por meio de Jesus. Né? E os discípulos estavam alegres, contentes com tudo aquilo que estavam recebendo da parte de Jesus, Jesus ensinando, debaixo de um poder de Deus, do Espírito Santo, com graça. As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, viam Jesus fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios, fazer grandes coisas, né? Limpar leprosos, como nós já vimos aqui. Jesus cheio de graça, cheio de bondade, ensinando não como os fariseus, os escribas ensinavam, mas com a autoridade de Deus. Né? As pessoas olhavam aquilo e ficavam maravilhados, se alimentando daquele manjar espiritual que estava sendo servido por Jesus. Agora, diante disso, eles vão jejuar? Eles não vão comer? De forma nenhuma. Mas daí Jesus no 20 diz, mais dias virão, em que lhe será tirado o esposo. Jesus já falando, anunciando aqui a sua morte, né? Onde ele ia morrer por causa dos nossos pecados, e o esposo iria morrer, seria tirado, e então aqueles passariam a jejuar. Né? É o que acontece hoje, né? Muitas vezes jejuamos com essa prática. Jesus, embora a palavra diz que ele estaria conosco todos os dias, mas não carnalmente, enquanto aguardamos a vinda dele buscar a sua esposa, nós então, como prática religiosa, por vezes jejuamos. Mas é um jejum com esse propósito, buscar o Senhor em espírito quebrantado, em coração quebrantado, diante de Deus. Né? E aí, por que ele fala a respeito do remendo aqui, né, das roupas velhas? Porque não adianta, primeiro ele tinha que ensinar as pessoas que estavam acostumadas com as coisas antigas, com as práticas que muitas vezes eram colocadas, eram acrescentadas como fermento, né, aquilo que Deus já tinha revelado, muitas coisas, né, se acrescentava à lei, a palavra dos profetas. Então as pessoas estavam envelhecidas com aquelas coisas, com aquelas tradições, né, que eles recebiam. Então precisava Jesus fazer algo novo na vida deles, para que eles possam ficar cheios daquilo que Jesus realmente vinha trazer a eles, o alimento puro, espiritual, sem fermento. Não adianta remendar, Deus não faz remenda em nossas vidas. Hein? Deus não remenda. Né? Jesus não remenda, não traz remendo. Né? Primeiro ele nos faz um vaso novo. Primeiro ele quebra o vaso antigo
né, o odre antigo, ele rasga a veste velha, né, nós temos que rasgar, deixar as coisas antigas, né, para poder receber aquilo que Deus tem por meio de Jesus, que é o Evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, ficam ligadas nas tradições, né, religiosas, como o judaísmo, né? Muitos não aceitam ainda o Messias, o Jesus como Messias, ficam ligados aí nas suas tradições e não podem receber aquilo que Jesus veio trazer, que é a novidade de vida, que é a ressurreição em Cristo Jesus, que é o Evangelho da salvação. Então, Jesus precisa, né, primeiramente, quebrar o vaso velho, o odre velho, né, deixar o odre velho, fazer dele um odre novo, uma veste nova, para poder receber as coisas do Evangelho. Senão, remendo não dá certo. Jesus não faz remendo, ele faz tudo novo em nossas vidas. Né? Tudo é novo. Né? As coisas velhas, as coisas antigas, que nós muitas vezes recebemos das religiões, aí, das tradições religiosas, nós temos que deixar tudo isso para poder receber o novo de Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Então essa é a mensagem a respeito do jejum. Queria completar aqui, porque Jesus ensinou os discípulos, né, de como jejuar. Né. Lá em Mateus, perguntaram, Jesus falou a respeito de oração, a respeito de dar esmola, a respeito também do jejum. Então Jesus, lá em Mateus 6, né, Evangelho que escreveu Mateus, dando uma série de orientações, de mandamentos, de correções a respeito de mandamentos que haviam sido distorcidos pela religião. Jesus então corrigindo todas essas coisas, ele vai falar a respeito do jejum. Né? Veja bem, aqui Mateus 6, verso 16, Jesus diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em oculto. E teu Pai, que vê em oculto, te recompensará. Né? Então, qual era a prática? As pessoas, né, os fariseus, os religiosos, eles praticavam o jejum e se mostravam contritos, né, semblante caído, como que sofrendo por estar fazendo aquilo, para mostrar para as pessoas, para os homens, né, que eles estavam jejuando. E as pessoas, nossa, ó, aquele homem espiritual, quanto tempo você está jejuando, irmão? Ah, estou jejuando já faz um dia, 2 dias. Jejuo 3 vezes por semana. Nossa, mas você é espiritual. Então, ele acabava recebendo o galardão do próprio homem. Né? Os elogios, né? Que a pessoa falava para ele. E Jesus falou, eles são hipócritas, pessoas hipócritas. Né? Eles não estão com o coração sincero diante de Deus. Eles estão fazendo aquela prática do jejum para mostrar para os outros. Né? E nós não devemos praticar, fazer as práticas religiosas, irmão, nossas que nós temos, para mostrar para ninguém, não. Né? Até a própria oração, é você e Deus. Jejum é você e Deus, não precisa ficar mostrando para os outros. Você faz isso, faz aquilo, né? Muita gente fica, né, querendo se aparecer, mostrar que é religioso, que é espiritual, para poder receber elogio de outras pessoas. Isso aí é bobagem. Nós temos que fazer isso com Deus. É para Deus que nós jejuamos. Né? É para receber algo da parte do Senhor. A recompensa vem do Senhor. É o que Jesus diz aqui, ó. Quando vocês jejuarem, unge a tua cabeça. Né? Não fica aí parecendo moribundo, doente, não. Unge a sua cabeça, lava o teu rosto, né? Para que não pareceres aos homens que jejuas. Mas o teu Pai, Deus, que está vendo, sabe o seu coração, conhece que você está jejuando ali sinceramente, ele vai te recompensar. Né? Ele vem em oculto, ele vê tudo que está em oculto, irmão. Precisamos mostrar para o homem. Né? Lá em Lucas também tem uma passagem interessante a esse respeito. Né? Uma parábola, né? Lucas registrou muitas parábolas de Jesus. Lá no seu capítulo 18 de Lucas, verso 9, fala a respeito de uma parábola do fariseu e do publicano. Olha só como é que Jesus reprova a atitude do fariseu, do religioso.
né? Diz assim, verso 9, capítulo 18 de Lucas. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, judaizante, né, judaísmo, seguidor do judaísmo religioso, e o outro publicano, considerado pecador, como Levi, Mateus, né? O fariseu, estando em pé, o fariseu religioso, orava consigo dessa maneira, orava lá, né? Lá no templo, em voz alta, em pé, né? Orando. Diz assim, a oração dele é assim: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontava o publicano que estava ali perto dele, né? Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa é a oração do religioso. Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os homens pecadores, eu sou justo, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que pratica a minha religião, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou lá no ritual, que seja qual for lá a sua religião, eu pratico, eu jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes, não uma vez, não, é 2 vezes por semana. O dízimo, eu dou tudo dízimo, tudo que eu recebo, eu ganho, eu dou dízimo certinho, né? Eu sou, ó, bacana. Não sou como esse publicano que está aí, não. Perdão. Esse publicano aí é pecador, não faz nada dessa coisa, não. Eu não sou como ele, não. Quer dizer, se justificando diante de Deus, né? Se gloriando diante do Deus e diante dos homens, né? Perdão, não. Tossinha chata. Agora o publicano. Vamos ver a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé também, de longe, né, ele estava mais próximo ali do lugar ali. De longe ele nem ainda queria levantar os olhos ao céu, cabeça baixa, né, espírito quebrantado, reconhecendo que é pecador, que é falho. Ele nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que oração curta e objetiva. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração que Deus ouviu, né? Ele reconheceu que ele é pecador e precisava da misericórdia de Deus. É essa oração que Deus quer que nós façamos. Não precisa ser uma oração longa, repetitiva, tem gente que fica repetindo, né? Todo dia repete uma oração desse tamanho aqui, parece que é uma reza, né? Que eles falam, e vai repetindo, aquele vai repetindo, vai repetindo. A oração é: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que ele reconheceu aqui nessa oração? Ele reconheceu que é pecador e necessitava da misericórdia de Deus. Aí o que aconteceu? Jesus vai dizer: digo-vos que este desceu justificado. Este quem? O publicano, o pecador, que falou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele desceu justificado, Deus perdoou ele, né? Por quê? Porque ele chegou diante de Deus com o espírito quebrantado e não queria nem olhar. Tão envergonhado que estava o seu pecado, reconhecia que era pecador, batia no peito, arrependido. Esse bater no peito era uma coisa que a pessoa, né, fazia, reconhecendo, né, arrependido do que tinha feito. Né, tem misericórdia, pedindo a misericórdia de Deus. Né, e este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, o fariseu, que fez aquela oração bonita, dizendo que ele fazia tudo, aquelas coisas, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo, e não fazia nada errado, fazia tudo certinho, né? Aí ele diz aqui: e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, falando, né, aqui a respeito do jejum, voltando agora lá a Marcos, onde nós estávamos, Deus, né, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. E nós, todos nós somos pecadores. Né? Para nós recebermos algo da parte de Deus, nós temos que chegar de uma forma humilde, reconhecer a nossa falha, que somos pecadores, né? Que somos falhos, fazemos tudo errado, desobedecemos a Deus,
pedir a misericórdia, a graça de Deus, né? Para que Deus venha, né, ver em nós esse quebrantamento de coração. É para isso que o jejum serve, o jejum para quebrantar o nosso coração, para mostrar para Deus que nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus, nós não temos poder de nada. Tem muitas pessoas que se gloriam aí, né? Até blasfemam contra Deus, até duvidam de Deus, não creem em Deus, né? O homem é tão pó e cinza que ele não tem nem poder de nada, ele não tem poder nem sobre o mosquito da dengue. Tem um mosquitinho, o homem acha que é bom, que não sei o que, vem um mosquitinho da dengue, que é uma coisinha desse tamanho aqui, dá uma picadinha no homem, mata, né? Nós não temos poder sobre a nossa vida. Tem gente que acha que a vida é minha, não é, irmão. Eu estou hoje aqui gravando essa mensagem, amanhã eu posso não estar mais, posso estar enterrado lá no cemitério. Porque eu não sei o dia da minha morte, ninguém sabe, né? Então nós somos nada, nós somos pó e cinza. Então nós temos que reconhecer isso diante de Deus, né? E quando nós reconhecemos isso diante de Deus, Deus então, ele por misericórdia, por graça, por bondade, ele nos justifica. Ele perdoa os nossos pecados, justificar isso, justificar diante de Deus, é dele mesmo, através de Cristo Jesus, ele justifica os nossos pecados. É Deus que faz, é Deus que perdoa. Então não é porque eu sou religioso, é porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou bom, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque a minha oração é uma oração boa, bonita, cheia de palavras, né? E rituais religiosos que eu pratico. Não, chega diante de Deus assim como esse publicano. Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, batendo no peito, reconhecendo. Eu sou pecador, sou falho, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, da tua bondade para comigo, Senhor. E o Senhor, né, de joelho dobrado diante de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida. E aí Deus vai justificar, Ele vai te exaltar. Não só vai tirar você da lama, daquele lamaçal de pecado que você estava, vai colocar você em lugares celestiais em Cristo Jesus. E por fim a vida eterna com Deus, né? Que é a maior exaltação que nós podemos receber da parte de Deus, é essa. Um dia estar na vida eterna, ressuscitado, glorificado e exaltado, do lado, olhando Jesus face a face. Agora, se você chegar de forma soberba, achando que você é o tal, que você, por suas práticas, por suas obras, por sua bondade, né? Você tem direito, algum direito diante de Deus, você vai ficar sem ser justificado, porque você está gloriando a si mesmo, não está reconhecendo Deus. Amém? Fica essa mensagem aí, mais essa mensagem, que você possa entender isso, né? Que todas as práticas que nós fazemos pela graça e misericórdia de Deus, para que um dia para que nós possamos estar diante de Deus, falando com Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é Deus, né, o Todo-Poderoso. Nós não somos nada, nós somos pó e cinza, necessitados da misericórdia de Deus. E aí, reconhecendo isso, arrependendo do nosso pecado, Deus, por sua graça e misericórdia, Ele vai nos justificar. Ele vai perdoar todos os nossos pecados. Amém? Porque Ele é Deus que tem poder na terra, por meio de Cristo Jesus, para perdoar pecados, mas daqueles que realmente são sinceros diante de Deus. Que você, que se por acaso não recebeu ainda esse Deus maravilhoso, que perdoa pecados, do pior pecador, não interessa. Você pode estar falando aí, irmão, você não sabe o que eu fiz na minha vida. Olha, já fiz tanta coisa errada, já fiz tanta atrapalhada na minha vida. Eu já fui adúltero, já fui viciado, já fui idólatra, até matei, roubei. Não interessa, irmão, tudo pecado, Deus tem poder para perdoar. O que você tem que fazer é isso, né? Se ajoelhar diante de Deus. Deus, não é diante dos homens, diante de Deus. Né? Tem gente que se ajoelha diante de homem, né? Diante do sacerdote, do padre, do pastor. Não, irmão, diante de Deus, coração sincero, quebrantado, reconhecer, bater no peito: Senhor, eu sou pecador, sou falho, falei, tem misericórdia de mim, né? Coração sincero, e Deus vai derramar sua graça sobre a sua vida e vai te dar uma nova vida, um odre novo para receber um vinho novo, uma veste nova para receber
aquilo novo, tudo novo da parte do Senhor nosso Deus. Amém? E Ele faz isso por sua graça, por sua bondade, com qualquer um. Não tem acepção de pessoa, não. Qualquer um, né? Que chegue diante dele dessa forma, dessa maneira. Amém? Reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa da misericórdia, arrependido. E aí você será salvo, você será justificado diante de Deus. Que você assim faça. A minha oração por você é essa. Que você faça isso. Mais uma mensagem aqui no livro de Marcos, 10ª, querendo o Senhor. Nós vamos fazer aí a partir do verso 23, porque nós paramos no verso 22 do capítulo 2 de Marcos. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.